Hoje é um grande dia para estarmos aqui os dois. Porquê? Comecei a olhar para todas as fotos que fiz antes de começar o curso e isto é um desastre. Verdadeiramente. Muitas tive que organizar, modificar, algumas até mesmo refeitas de todo. Olha, só te posso dizer que estou bastante contente por iniciarmos este curso de Photoshop. Vá, tens-me dar mais ajuda. Sim, com uma certeza mãozinha. que te ajudo. É por isso Estou que a estamos contar aqui. contigo, hein? Ok, mas também tens que pensar que está muito melhor desde o início do curso. Mas muito mesmo, mas ainda é necessário mais, como Ok. sabes. Agora, antes de mais nada, é muito importante que tenhas adquirido estas ferramentas, ok? Assim aprendeste a enquadrar um pouco melhor, percebeste bem como funciona a máquina fotográfica, são coisas muito importantes para te tornares um bom fotógrafo. Agora, com o Photoshop, daremos um passo em frente. Todas as coisas que terias gostado que ficassem um pouco melhor, todos os pequenos erros que cometeste na tua imagem, agora vou-te mostrar como é simples corrigi-los para obter a imagem que tinhas em mente no início. Então, se tirei mal uma fotografia, posso refazê-la no Photoshop, a partir do zero, certo? O Photoshop não é uma máquina fotográfica, por isso não Claro. podes refazê-la a partir Eu do bem zero. tentei, eu bem tentei. Exato. Mas vou-te mostrar que tens muitíssimas ferramentas. Porém, não deves pensar que o Photoshop é apenas um sistema para corrigir os erros que fizeste durante a captura, ok? O Photoshop é o principal instrumento para a edição da imagem digital. E a imagem digital é a evolução em relação à fotografia clássica, as tiradas com filme. Torna-se assim um meio autónomo de expressão com o qual se podem fazer imagens que não se poderia fazer de outro modo. E então hoje, o que é que vamos fazer? Hoje vou apresentar-te a interface do programa. Interface... Sim, interface é um termo técnico, certo? Mas não te preocupes, é muito simples. Todos os programas de software possuem ferramentas semelhantes que servem para trabalhar. Essas ferramentas semelhantes são chamadas de interface. É aquilo que existe entre nós e o computador. O nosso modo para trabalhar com o Photoshop. Ok. E depois vou apresentar-te a interface e mostrar-te como abrir uma imagem e resolver um problema bastante comum, o dos olhos vermelhos. Ah, sim. Nem faz ideia a quantidade de fotos que tenho com este problema. Sim, claro. De certeza que o vamos resolver com 2 cliques do rato. É uma coisa realmente simples. E depois vou-te mostrar como abrir a imagem, corrigir o erro, guardar a imagem e pronto, lá se foi o problema. Bem, vamos começar então. Comecemos. Vamos. Então, Anthony, este é o interface de que te falei. Partamos de cima. Estes são os menus. Estes são os painéis, que também chamaremos de paletas, um termo técnico. Aqui temos as ferramentas, ok? Cada uma tem a sua função diferente. Ok. Defini-te esta visualização para te permitir que possas ver bem todos os painéis. Não está na vista clássica, mas é a que vamos utilizar porque nos permite uma visualização correta. Muito bem. Ok, há um pouco tudo nesta interface. O que é que está a faltar? Deixa-me pensar um bocadinho. A fotografia? Ok, então este é um programa que serve para modificar as fotografias depois de se escolher uma. Agora, como é que se abre uma fotografia no Photoshop? Existem várias formas. Ok, há uma forma clássica, a que é usada em todos os programas, ou seja, vais ao menu onde está o File, Open. Ok, coloquei os nossos ficheiros numa pasta. Assim podemos ver a pasta que nos interessa. Usaremos este ficheiro para este exercício. Portanto, basta clicar Open e encontramos-lo aberto. Mas tenho também de te mostrar uma outra possibilidade. Temos um outro sistema muito rápido. Se tiveres um PC com Windows, basta clicar 2 vezes no ambiente de trabalho, na área a cinzento, e é aqui que a janela Open se materializa. Assim, evitamos ter que recorrer ao menu, fazemos antes assim. Neste caso, selecionamos e abrimos, como antes. Aqui, Anthony, existe um outro modo que te quero mostrar para gerir os teus ficheiros. Podes usar no Creative Suite 3. Creative Suite, desculpa a pronúncia. Significa precisamente a última versão do Photoshop, chamada CS3, que é a Bridge. A Bridge é uma aplicação, é um navegador de ficheiros que vais utilizar basicamente para gerir todos os ficheiros, os teus ficheiros multimédia. Assim poderás utilizar a mesma aplicação para saber onde estão as tuas imagens, neste caso, e ter uma série de informações sobre estes ficheiros. Mesmo todos os que estão no computador. Exato. Ok. Agora, para iniciar a Bridge, temos várias possibilidades. Poderemos fazê-lo a partir do menu File, Browse, ou na barra das opções, onde estará sempre presente um ícone que nos permite abrir a Bridge. Ok. Vamos abri-la. Aqui está.
Então, como vês, este aplicativo também possui o seu interface. Ok? Temos a mesma pasta que tínhamos visto anteriormente, das imagens, mas aqui há uma série de conteúdos adicionais. Assim temos as pré-visualizações, miniaturas, das imagens. Claro, certo. Ok, e ainda temos para cada imagem uma série de informações adicionais que nos podem ser úteis quando depois tivermos de trabalhar com elas. Vejamos um exemplo. Desta imagem aqui podemos saber uma série de informações que se chamam metadados, que são registadas em conjunto com os dados da imagem na máquina fotográfica. A sério? E claro, porque a máquina fotográfica registra uma série de dados que viajam em conjunto com a imagem e esta aplicação permite vê-los. Então isso é algo que acontece automaticamente? Sim, estes dados estão sempre presentes e estas aplicações podem ler estas informações. Neste caso, vemos que realmente podemos saber com quantos ISO foi tirada esta fotografia, com que tempo e diafragma e qual o tipo de exposição, o tamanho da imagem, qual é a sua dimensão em pixels e, como se vê, a que horas foi tirada. Se foi modificada, ok? Uau! Muitas informações. Repara que entrar no mundo do digital significa uma quantidade de informações extra, ok? E ainda temos a possibilidade de aumentar a imagem. Vês? Uau! Assim podemos fazer uma avaliação e escolher a imagem que pretendemos trabalhar. Uau! Sabes, o problema do digital é o ter muitas imagens, porque, como não tem a limitação do filme, não fazemos poucos disparos, não é? E os nossos cartões permitem-nos tirar imensas fotografias, por isso, quando voltamos para casa, muitas vezes temos o problema de gerir estas imagens. Bem, na verdade, o André também me está a ensinar a como eliminar as fotografias que ficaram mal. Porque às vezes chego a casa com um número muito exagerado de fotografias. Sim, tens toda a razão. Mas agora com o digital traz a possibilidade de simplesmente decidir se queres eliminar as fotografias que quiseres, ou que não sejam importantes, ou mantê-las todas. Porque com estas ferramentas podes organizar as tuas imagens, classificá-las e ver sempre quais são as imagens que realmente interessam. E digo-te mais, poderá acontecer-te ter a necessidade de pegar num detalhe de uma imagem, que eliminaste por um motivo qualquer, e de o transferir para a imagem em que estás a trabalhar. A sério? Sim, desse modo podes fazer uma montagem em que todos os elementos são os melhores que decidiste em relação ao que pretendes exprimir naquela imagem. Mas voltemos à nossa bridge, ok? Ok. Durante o curso vamos usar sempre a mesma pasta para as imagens. Assim, num computador cheio de pastas e de imagens, vai ser mais fácil encontrarmos aquela que queremos. Certo. E isto é muito fácil de fazer deste modo. Observa. Neste caso, temos a pasta das imagens, que usamos frequentemente para fazer todos os exercícios, e queremos colocá-la num lugar onde seja fácil encontrá-la. Ok? Neste caso, temos-la no desktop, mas poderia estar numa subpasta de qualquer disco no nosso computador. Então, tudo aquilo que frequentemente usamos, colocamos nos favoritos, que é este aqui. Assim, basta pegar na nossa pasta chamada Imagens e depois arrastá-la para os favoritos. Ok? Quando libertamos a imagem, encontramos-la aqui. Então, sempre que abrimos a Bridge, podemos fazer uma lista dos preferidos e das pastas que usamos com mais frequência. Muito bem. Estás a ver? Sempre que selecionamos a pasta das imagens nos favoritos, encontramos as nossas miniaturas, os nossos ficheiros. Digamos também que também podemos ordenar os nossos ficheiros de determinada forma. E assim, isto significa que, se fores ver o menu Labels, verás que podes atribuir uma classificação às tuas imagens. Assim, podes colocar uma ou mais estrelas que são representativas de uma certa classificação. Um rating. Analisemos o caso em que eu queria atribuir uma classificação de uma estrela a 3 imagens. Uma estrela é melhor, certo? E isso és tu que defines. É como quiser. Sim. O importante é ter um sinal que distinga uma imagem da outra. Aliás, podemos também evitar ir ao menu. Podemos ir diretamente para a pré-visualização e selecionar uma ou mais estrelas. Se colocarmos aqui à esquerda, eliminamos-las todas. Vamos experimentar colocar uma estrela em cada fotografia. Aqui, aqui e aqui. E estas são as nossas imagens selecionadas. Ok? Agora, se fores ver o painel do filtro, verás que é possível fazer exatamente
uma seleção das imagens, visualizar apenas as que correspondem a uma série de critérios. Ok? Assim, posso selecionar apenas aquelas que têm só uma estrela. Repara que já está escrito que existem 3 imagens que têm precisamente uma estrela. Se eu selecionar aqui, desaparecem todas as outras. Ok? Estas imagens são assim também geridas de uma forma diferente. Verás apenas aquilo que te interessa. Mas existe também uma outra forma para as classificar. Podes também fazer etiquetas coloridas. Ok? Visualmente também é interessante colocar as cores. Mesmo sem estrelas. Mesmo sem estrelas. Na verdade, repara que também temos agora no filtro a possibilidade de selecionar apenas aquelas que têm uma cor de rótulo que pode corresponder também a uma descrição. Ok? Ok, eliminando os filtros, veremos então todas as imagens de novo, como antes. Desta forma, poderemos também voltar a fazer uma segunda seleção. Então, a questão é que podes manter tudo o que te interessa. Ok? Para isso, tens é que ter um disco rígido grande. Isso é um problema. Outra coisa. Sim. Existe a possibilidade de personalizar a visualização como preferires. Não é obrigatório que vejas todos estes painéis. Podes escolher. A Bridge oferece-te uma série de possibilidades. Vamos ver algumas. Aqui, focamos-nos nas imagens só, ignorando o resto. Uma outra vista, nas pastas. Outra nos metadados. Outra sobre as miniaturas. E uma grande imagem no centro. Onde podes ver bem as nossas seleções. Ok, voltamos à vista pré-definida. E é isto, mais ou menos o que faz a Bridge. Então só nos resta abrir a imagem. Sim, por isso é muito simples. Fazemos um duplo clique e então a imagem é transferida para o Photoshop. Voilá! Isso, Anthony. Temos a nossa imagem aberta aqui na janela do documento, no centro do espaço de trabalho, ok? A janela do documento contém o ficheiro que estamos a trabalhar, além de uma série de informações. São muitas, das quais talvez falemos mais adiante. Mas temos, obviamente, o nome do ficheiro. Sim. Neste caso, isa.jpg, pois existe esta relação de ampliação de 16%, o que significa que há uma relação entre o pixel do ecrã e os da imagem. Mas como se faz para ampliar? Ok. Ampliar é algo que se faz muito frequentemente. Aumentar e encolher. Para isso há uma série de sistemas. Vamos começar por aquele que podemos chamar de clássico, mas também se pode ver que é pouco utilizado. Então, à esquerda do ambiente de trabalho, temos este painel, que é o painel das ferramentas, e no qual temos de realizar uma operação manual, ou seja, fazer uma modificação na imagem. Vamos selecionar uma ferramenta, ok? Entre as várias ferramentas, temos também a ferramenta do zoom. Sim. Então, quero que prestes atenção a 2 coisas que acontecem quando selecionas uma ferramenta. A primeira é que o ponteiro do rato muda de forma. Sim, já reparei. Ok, portanto, neste caso temos a lente de aumento como a do zoom. Se selecionarmos outra ferramenta, que pode ser a ferramenta guilhotina, como vês muda. É como se estivesse a dizer, olha que estás a usar aquela ferramenta ali. Sim. E a segunda coisa que acontece é que quando eu mudo a ferramenta, esta barra aqui em cima, que se chama barra das opções, muda o seu conteúdo. Ok? Assim, cada ferramenta necessita de alguns parâmetros para funcionar. Esses parâmetros estão contidos na barra de opções. Ok? Ok. Então, no nosso caso, o zoom terá o ícone, entre outras coisas, para aumentar e para encolher. Neste caso, posso, se clicar na imagem, como vês, é aumentada. Sim, vês também que muda a percentagem. Muda a percentagem, isso mesmo. Tornou-se 66%. Ok. Outra coisa que podemos fazer é arrastar com a ferramenta do zoom para uma área. Ok? Ou podemos voltar atrás com a ferramenta, selecionada com o zoom out, ou seja, o de encolher, ok?
Porquê é que eu disse que este é apenas um dos modos? Provavelmente porque também existem outros. Exato. E existem outros que também são mais rápidos de usar, porque aumentar e encolher a foto é uma coisa que se faz constantemente quando se está a trabalhar. Como um pintor que trabalha num quadro, por exemplo. Umas vezes trabalha no detalhe e está muito perto, outras vezes deve ver um pouco de longe o que está a acontecer, se está tudo a funcionar. Assim, continuamos a aproximar ou afastar também quando trabalhamos com as nossas imagens. Por isso precisamos de soluções que sejam ainda mais práticas. Vou-te mostrar algumas. Sim. Ok? Então, à direita temos os painéis. Sim. Ok? Repara neste, este comando. Navegador, não é? É o navegador. Boa. Agora abrimos-lo e vou-te mostrar como é que funciona. Agora repara que existe este retângulo. Ao arrastar este retângulo, que é a área que visualizamos neste momento, posso deslocar-me no interior da imagem. Ok. Mas nós queremos ampliar. Ok. E por isso, se eu fizer isto, usando este cursor, repara, aproximo-me e afasto-me. Assim, com estas duas possibilidades, posso deslocar-me no interior da imagem. Para além disso, podes também usar esta caixa para introduzir o valor de zoom. Por exemplo, pode ser de 50%, depois 25%. Ok? Ok. Mas sei que tu queres trabalhar como um profissional. Sim. Sobretudo interessa-me a velocidade das coisas, porque tenho montes de fotos e assim... Ok, Tenho ótimo. de trabalhar de modo muito, muito simples. Então, o método mais rápido e simples é utilizar o teclado. Existem combinações de teclas que vamos utilizar para agilizar operações repetidas. Ok, então e o que se faz neste caso? Neste caso, também temos aqui duas alternativas, ok? Podemos ampliar a imagem utilizando as teclas de Ctrl e mais. E encolhê-las com Ctrl menos. Ctrl menos. Ok? Para quem tem Mac, basta apenas terem presente que é necessário substituir a tecla Ctrl pela tecla Command. Ok? Então, neste caso, será Command mais, Command menos. Ok. E depois haverá as outras funções que são ativadas com a tecla Alt, que no Mac se chama Option. E depois funciona sempre da mesma maneira. Ok. É mesmo muito simples. Assim, cada uma dessas ferramentas no lado esquerdo possui também uma correspondência no teclado. Certo. A ferramenta Zoom, por exemplo, é selecionada com a tecla Z, que é para o zoom. Aqui está. Tornou-se um zoom. Este é um dos sistemas, mas eu prefiro usar ainda um outro. Sim, mais uma outra questão. Alguém que não saiba todas estas coisas, como se faz para aprendê-las? Isto é, se existem instruções... Certo. Então, antes de mais, o software é sempre acompanhado por um manual. É um help que permite fazer perguntas e obter respostas. Ok. Mas estas pequenas informações já estão contidas no interior do programa. Ou seja, tudo o que podes fazer, a maior parte das funções, está contido nos menus. Assim, neste caso, em vez de usar as ferramentas, podemos ir para View, no menu View. Sim. E existe o Zoom In e o Zoom Out. Aquilo que disseste agora. Que, como vês, contém também o atalho do teclado Ctrl mais, Ctrl menos. Ok? Tens outras formas de ampliar e reduzir uma imagem. Por isso, como vês, a mesma coisa pode ser feita de muitas formas diferentes para que possas trabalhar no modo que preferires. Mas aqui porque está escrito Ctrl mais e não apenas Ctrl mais? Porque as teclas são usadas em combinação entre si. Então tem sido usada esta sintaxe. Uma tecla mais outra tecla. Ok. Assim, Ctrl mais, a tecla mais. Ok. Muito bem. Ok? Quero mostrar-te outro sistema do qual já falei antes, ok? Que utiliza sempre o teclado. Ok. Vamos, por exemplo, fingir que estamos a trabalhar e vamos usar outra ferramenta. E quero temporariamente fazer zoom. Para isso, uso a barra de espaço em combinação com Ctrl. Ok? A barra de espaço, em combinação com a tecla Alt, faz zoom para trás. Qual é a vantagem? A vantagem é que tu podes também, com o Ctrl, mais a barra de espaço, selecionar uma área e ter a ferramenta Zoom no máximo da sua capacidade. Ainda por cima, tens uma vantagem, a de poder usar a ferramenta Hand. Porque nós vimos como ampliar e reduzir as imagens, mas não vimos como nos deslocarmos no interior da imagem como fazíamos no navegador. Então, se eu selecionar a barra de espaço, verás que o ponteiro do rato transforma-se numa mão. Sim. E neste ponto posso arrastar Ok. a imagem para onde eu quiser. Depois, usar em combinação a barra de espaço com o Ctrl ou o Alt para reduzir. É a ferramenta mais rápida para se deslocar, ampliar ou reduzir a imagem.
Tu é que sabes. Tu é que trabalhas nisto todos os dias. Qual é Sim. o modo mais rápido que utilizas? Diz-me lá. Eu utilizo a barra de espaço em conjunto com o Ctrl e com o Alt. Ok? Ou seja, a minha forma de trabalhar é ter a minha mão esquerda sempre junto ao teclado, de forma a poder usar estas partes, e depois com a mão direita uso o rato ou a tableta gráfica. Ok. Depende daquilo que preciso fazer. Ok. Então já falámos de tudo o que está à volta. Vamos agora à questão de retirar os olhos vermelhos. Sim. Não vejo a hora. Ok. Ampliemos um pouco mais para ver melhor. Então, as ferramentas não são todas visualizáveis de uma só vez, porque o espaço é limitado e as ferramentas são muitas. Por isso, são agrupadas por categorias. Ok? Assim, como fazemos para saber se há alguma outra ferramenta escondida? Se olhares para os ícones das ferramentas, verás que muitos possuem um pequeno triângulo preto no canto inferior direito. Significa que sob ele estão outras ferramentas. No nosso caso, uma vez que estamos a fazer um retoque, a ferramenta Red Eye está agrupada com as ferramentas de retoque. Por isso vou para esta área aqui, além do facto de que separar por um momento, vou ver a descrição da ferramenta com a tecla que a ativa. Ok. Mas se a mantenho premida por algum tempo, então aparece a lista das ferramentas agrupadas nessa categoria, entre as quais encontramos a ferramenta Red Eye. Ok. Após ter selecionado, verás que o ponteiro do rato se transforma numa cruz, de modo a permitir enquadrar a pupila. Também, neste caso, existe uma barra de opções, com 2 definições, que deixaremos assim como estão, porque estão muito bem. Mas dizem respeito à dimensão da pupila e do quanto deve ser escurecida, ok? Assim, pode escurecer menos uma pupila clara do que uma pupila escura. Então tinha-te prometido no início da lição que iríamos resolver o problema com 2 cliques. Sim. Ok, só 2. O primeiro, 1, e o segundo, 2. Os olhos vermelhos desapareceram. És demais. És mesmo demais. Eu não. Espetacular. Foi o programa que Muito fez. bem. E, portanto, a imagem foi aperfeiçoada. Uau. Uau, que simples. Sim. Agora apenas temos que aguardar, certo? Sim, isso eu sei. Diz-me então. Então, file, Muito bem. save. Ok, está certo. Mas quero fazer-te pensar numa coisa. Está correto, mas... Sim, está, mas... Ou seja, é verdade que guarda aquilo que foi modificado. Mas deste modo irás substituir a imagem original com a modificada. Mas neste caso é mesmo isso que pretendo fazer, ou não? Sim, mas tens de estar atento. Por exemplo, tiraste uma bela fotografia, uma bela paisagem e dizes: ok, quero fazer uma pequena imagem para enviar aos meus amigos para lhes mostrar como sou bom. Fazes uma modificação, tornas a imagem mais pequena e depois guarda-la sobre a original. Já não terás mais a tua imagem grande porque a substituíste pela pequena. Mas agora tens que pensar. Desde que temos o digital, temos também uma série de vantagens, tipo a tirar uma foto e vê-la imediatamente, mas perdemos coisas. Perdemos a possibilidade de ter um negativo. Assim, temos que tratar as nossas imagens originais como se fossem os nossos negativos. Ok. Eu aconselho a fotografar e colocar todas as imagens de parte, as originais. Essas nunca serão tocadas. Ok. Ok? E as nossas modificações, guardá-las noutro local do computador. Ok. Tudo bem até um certo ponto, porque depois fica tudo muito sobrecarregado, não? Exato, mas este é o custo de ter 2 versões diferentes. Ok, tudo bem. Ok? Tudo bem. Mas sabes que no teu armário não estará mais o arquivo dos negativos, Ok. por isso o espaço que vamos ocupar é do computador. Ok, então fazemos save as. Sim, Save As é uma solução mais segura, especialmente no início, quando não sabemos bem o que fazer, ok? Neste caso, podemos dizer mesmo criar uma nova pasta, que chamamos ISA 2. imagens, não sei, como quiseres, ok? E aqui podemos guardar o nosso ficheiro. Falaremos em detalhe mais adiante, mas, além do nome do ficheiro, há também uma extensão, que serão estas 3 letras após o ponto. A extensão diz-nos que tipo de imagem é, a natureza da imagem, porque as imagens digitais não são todas iguais, têm formatos diferentes. Sim. Muito provavelmente, esta imagem foi tirada com uma máquina fotográfica com o formato JPEG, que tem a vantagem de ocupar pouco espaço e de estar comprimido, ok? Então, quanto mais a comprimirmos, mais a achatamos, menos espaço ocupará no disco. Claro.
Isto, porém, tem a desvantagem da qualidade. Ok? Então, fazemos save. E como vês, existem opções. Este número representa a qualidade da imagem. Quanto menor o fecheiro, mais fraca a qualidade. Repara que aqui podemos ler 55 capas. É muito pouco. Quanto maior a imagem, pelo contrário, mais elevada será a sua qualidade. Ok? Então também falaremos disto em detalhe mais adiante. Vou mostrar-te como se guarda uma imagem JPEG com a melhor qualidade para todas as tuas aplicações, tipo e-mail, web, partilha de imagens, em qualquer outro modo. Está bem. Ok? Por agora contentemo-nos em selecionar uma qualidade elevada para a imagem. Ok? A máxima. E depois fazemos OK. Já está tudo guardado. Agora já podemos fechar a imagem. Muito bem. Vamos então fazer um resumo de tudo o que aprendemos hoje. Ok. Hoje vimos muitas coisas. Vimos o interface do Photoshop, um apanhado sobre o modo como funcionam os menus, os painéis, o painel de ferramentas e vimos como se abre uma imagem. Vimos vários sistemas, entre os quais aquele muito interessante da Bridge, que é o nosso File Browser, o que nos permite não só gerir as nossas imagens, abri-las e captar os detalhes que foram registados pela máquina quando fizemos as fotografias, como também para fazer uma espécie de filtragem que nos permite depois trabalhar apenas com as imagens que nos interessam. Então, após abrirmos o ficheiro, vimos como funciona a navegação dentro da imagem. Aprendemos um pouco das técnicas de zoom, a diminuir e a movimentarmos-nos no interior da imagem. Painel Navigator, ferramenta Zoom, a ferramenta Hand e como todas estas coisas podem ser ativadas através do teclado. Depois, aprendemos como eliminar os olhos vermelhos e vimos o primeiro modo de guardar uma imagem, o JPEG. Perfeito. Agora vou corrigir todas as minhas fotos com olhos vermelhos. Sim, mas vamos lá ver se os consegues eliminar todos. Sim.